Boa noite, meus irmãos. Nós vamos aguardar os irmãos para a gente dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos dar início cantando um cântico muito bonito. Esse cântico nos diz: se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu irmão fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Minha esposa vai estar me ajudando, nós cantarmos essa música muito bonita. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Nós vamos agora ter uma palavra de oração e minha esposa vai estar fazendo essa oração, clamando ao nosso Deus, invocando a presença dEle nos nossos corações, apesar de nós não estarmos reunidos fisicamente para adorarmos o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus nos une para adorar o Senhor nesse instante. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Oremos. Boa noite, irmãos. Abaixe a sua cabeça e eleve o seu pensamento a Deus e me siga nesta oração. Invocamos a tua presença, Pai nosso, que estás nos céus. Entronizado entre os querubins, cheio de graça, de poder e majestade, que reges o mundo com equidade, que julga os povos consoante a tua justiça, que comprastes para ti mesmo as nações, tribos e línguas, com teu sangue precioso, tudo pertence a ti. O universo, a terra, a vida humana, tu que executas a tua vontade, o teu querer há de se cumprir. Senhor Deus soberano, na tua santidade, tu decidistes nos amar. Somos gratos. Expressamos o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão a ti. Suplicamos, Jesus, o teu perdão. Lava-nos, limpa-nos, aceita-nos diante de ti. Senhor Deus, traga agora uma mensagem ao nosso coração. Edifica-nos, abra as nossas mentes, o nosso entendimento, que haja conversão, que vidas se rendam a seus pés. Senhor, que nesta calamidade, nesta pandemia, não olhemos apenas para as circunstâncias, mas principalmente que nos horrorizemos com a nossa miséria interior. Abra os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz através desta tormenta. Na mediação de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora ter um momento do louvor ao nosso Deus. Eu gostaria de ler aqui no Salmo 105, que nos diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriar-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam
o Senhor. Que Deus nos abençoe. E nesse instante nós vamos ter um momento de louvor. A Elise preparou um momento especial agora para louvarmos o nosso Deus. E depois também as crianças estarão cantando ao nosso Deus. Então, louvemos ao Senhor. Nós vamos começar esse momento de louvor agora, cantando esse lindo cântico que fala o seguinte: se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. A tua mão sempre me traz à tona para respirar, mesmo se o mar me submergir. Mesmo nesse momento de aflição, esse momento que muitas vezes nós não vemos solução, Deus está à frente e Ele conduz os nossos passos. Ele é dono do nosso destino. E podemos descansar o nosso coração nas mãos dele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. Nós vamos começar esse momento de louvor agora, cantando esse lindo cântico que fala o seguinte: se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. A tua mão sempre me traz à tona para respirar, mesmo se o mar me submergir. Mesmo nesse momento de aflição, esse momento que muitas vezes nós não vemos solução, Deus está à frente e Ele conduz os nossos passos. Ele é dono do nosso destino. E podemos descansar o nosso coração nas mãos dele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. Havia um homenzinho torto, morava na casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, A Bíblia encontrou. e tudo que era torto, andava no caminho torto. Sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Meus irmãos, nós vamos, nesse instante, abrir a palavra de Deus.
no livro de Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 13. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 5. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 13, de 1 a 5. Então, leamos a palavra do nosso Deus. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que estes galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidai que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que Deus abençoe a leitura da palavra do nosso Deus e que nessa noite Deus possa falar ao nosso coração. Todos os desastres naturais, sejam inundações, fomes, gafanhotos, tsunamis ou doenças, são convocações dolorosas e misericordiosas de Deus para nos arrependermos. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos como Jesus responde aos desastres. E o texto que nós lemos foi muito claro. Pilatos havia executado os adoradores no templo. Misturaram até o sangue das pessoas que estavam adorando com aquilo que estava sendo adorado ao Senhor. A torre de Siloé desabou e matou 18 pessoas. Um desastre foi fruto da maldade humana. O outro, aparentemente, foi um acidente. As multidões agora querem saber de Jesus. Qual o significado disto? Foi um ato de juízo específico de Deus sobre aquelas pessoas, sobre os pecados específicos daquelas pessoas? A resposta de Jesus é maravilhosa. Ele extrai um significado desses desastres e se relaciona com todos, não apenas com os que morreram. Nos dois casos, ele diz: não aqueles que foram mortos por Pilatos e aqueles que foram esmagados pelas torres não foram pecadores piores do que vocês. É o que nós podemos agora também estar pensando. Será que as pessoas da Itália, da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, da China, dos Estados Unidos, os pecados deles são piores do que os nossos? Porque eles estão sofrendo consequências maiores? Mas não é isso que Jesus está ensinando. Vocês, por que ressalta o pecado deles? Eles não estavam pedindo a opinião de Jesus sobre os seus próprios pecados. Eles estavam curiosos a respeito dos outros. É isso que eles queriam saber. Eles queriam saber sobre o que os desastres significavam para as vítimas e não para o resto de nós. E isso se torna a resposta de Jesus ainda maravilhosa. Em essência, ele diz que o significado daqueles desastres é para todos. E a mensagem é para todos. Arrependam-se ou pereça. Ele diz isso duas vezes nesse texto que acabamos de ler.
Se, porém, não se arrependerem, vós todos também perecerão. Isso no verso 3. No verso 5, ele repete: se não se arrependerdes, todos vocês também perecerão. O que Jesus estava falando? Jesus estava redirecionando o espanto das pessoas por aquele acidente, por aquela matança, e o espanto que os levou as pessoas a questionarem a Jesus, mostrando que eles estavam equivocados. Eles estavam surpresos que algumas pessoas foram mortas tão cruelmente e esmagados de maneira desproposital. Mas Jesus disse: o que deveria lhe surpreender é que não foram vocês os que foram assassinados ou esmagados pela torre que caiu. De fato, se vocês não se arrependerem, um dia encontrarão juízo similar. É isso que Jesus está ensinando. Disso nós podemos deduzir que Deus tem uma mensagem misericordiosa em todos esses desastres, e especialmente hoje na pandemia que nós estamos vivendo. A mensagem é que todos nós somos pecadores, destinados à destruição, e desastres são a convocação graciosa de Deus para nos arrependermos e sermos salvos enquanto há tempo. Jesus trocou o foco dos mortos pelos vivos e, essencialmente, ele diz: não vamos falar sobre os mortos, vamos conversar sobre vocês. Isso é mais urgente e é o que aconteceu, Ele quer falar sobre os que estavam vivos. O seu maior problema não é o pecado deles, daqueles que morreram assassinados por Pilatos, e aqueles que morreram daquele acidente da torre que caiu. Mas o pecado, ele não quer tratar do pecado deles, ele quer tratar do seu pecado. Eu entendo que essa mensagem é de Deus para o mundo. Essa é a mensagem de Deus para o mundo. Nesse surto de coronavírus, ele está chamando o mundo ao arrependimento enquanto há tempo. Ele está nos convocando ao arrependimento, mudar a nossa vida, transformar o nosso coração. Ele está nos chamando ao arrependimento por 2 vezes, ao explicar o assassinato de Pilatos para as pessoas que estavam cultuando no templo. Ele diz: se arrependam. Quando ele fala da torre que caiu, ele diz: se arrependam, senão vocês receberão um juízo similar. Mas o que significa arrepender? O que é arrependimento? Vamos ser mais específico. O que significa arrependimento? A palavra no Novo Testamento significa uma mudança de coração e de mente. Não é uma mudança superficial de opinião, mas uma profunda transformação para que percebamos e valorizemos Deus e Jesus por quem eles realmente são. E Jesus descreveu a mudança dessa forma, como nós devemos mudar. E ele diz em Mateus capítulo 22, o verso 37, ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor. E depois ele diz ainda, uma palavra ainda mais forte: quem ama ao seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele disse essas palavras em Mateus capítulo 10, o verso 37. Jesus está nos chamando ao arrependimento. Em outras palavras, a mudança mais fundamental do coração e da mente que o arrependimento exige é valorizar Deus com tudo que Ele é e valorizar Jesus mais do que todas as outras relações que nós temos neste mundo. Por que Jesus está nos ensinando isso?
A razão pela qual Jesus disse a todos que nós iremos perecer se não nos arrependermos, é que todos nós trocamos o tesouro que é Deus por coisas menores e amamos mais do que a Deus. E todos nós tratamos Jesus como menos desejável do que o dinheiro, do que o entretenimento, do que os amigos, do que a família. A razão pela qual todos nós merecemos perecer não é que nós ofendemos ou quebramos uma lista de regras, mas é que nós desprezamos aquilo que tem valor infinito. Esse é o nosso problema do nosso coração. E Jesus está nos chamando ao arrependimento. O valor infinito de tudo que é Deus, de tudo aquilo que Deus é, para nós em Cristo Jesus. Portanto, Ele está nos chamando. Jesus está diante daquele desastre que houve lá em Pilatos, aquele assassinato que ele cometeu no templo, e aquela torre que caiu como um acidente. Jesus está agora chamando também nós que estamos diante dessa pandemia ao arrependimento. E o arrependimento que Ele quer é que nós amemos a Ele com todo o nosso coração. Que não existe nada nesse mundo que nós valorizemos mais do que a Deus e do que a Jesus Cristo. É esse arrependimento que Deus quer provocar em nossa vida. Nós hoje temos muitos ídolos que são preciosos, que Deus quer que nós cuidemos, mas nenhum pode ser acima dele. É isso que Ele está nos chamando ao arrependimento. Arrependimento significa despertar das nossas preferências suicidas, como um latão. Nós preferimos um latão do que o ouro, fundações de areia do que uma rocha sólida, brincadeiras na sarjeta do que uma férias na praia. Como aquele grande escritor C.S. Lewis escreveu: somos criaturas medíocres, brincando com a bebida, com o sexo, com a ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que prefere fazer castelos de lama no meio da insalubridade, por imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nós nos contentamos com muito pouco e Jesus está nos convidando a nos arrependermos. Arrepender é tirar de nós, do nosso coração, todos os ídolos. E ídolos que eu estou falando aqui não são aqueles que são colocados nas igrejas. Ídolos são aqueles que nós criamos, a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, as nossas amizades, o nosso entretenimento, a nossa família. Tudo que nós colocamos acima de Deus é ídolo. E o arrependimento que Deus está nos chamando é esse, que nós valorizemos quem é Deus e valorizemos a Jesus Cristo, o nosso valor infinito. Alegria infinita que C.S. Lewis está propondo aqui, é mencionada, é a experiência de ver, de saborear, de compartilhar o valor e a beleza e a grandeza de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o que Deus está fazendo através do coronavírus é nos mostrar, de forma gratificante e dolorosa, que nada neste mundo oferece segurança e satisfação que encontramos na grandeza e na dignidade infinita de Jesus Cristo. Essa pandemia global torna a nossa liberdade de locomoção, ela toma nossas atividades comerciais, as nossas relações face a face, e isso tira a nossa segurança e o nosso conforto. E em última instância, pode tirar até a nossa própria vida. Portanto, gostaria de lembrar aqui da parábola que Jesus contou, que o reino de Deus é semelhante a um homem que coleciona
pérolas. E ele tem várias pérolas de muito valor. Até que um dia ele acha uma maior, a mais preciosa de todos. Então ele vai e vende tudo que tem, todas as outras pérolas que ele gastou anos e anos construindo e amando aquelas pérolas, vende todas para possuir aquela especial, a única, a infinita. Assim é nós para com o Senhor. É disso que ele está pedindo, que nós nos arrependamos. Arrependamos daquilo que nós valorizamos mais do que a Deus. Mesmo que seja o seu trabalho, o meu ministério, a nossa família, qualquer coisa nesta terra que nós colocamos acima de Deus, como Jesus mesmo disse, qualquer um que amar mais ao seu pai e à sua mãe, ou amar mais o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, ele diz, não é digno de mim. E ele está nesse coronavírus nos chamando a olhar para a dignidade da beleza de Jesus Cristo. A razão pela qual Deus nos expõe a tais perdas é nos instigar a confiar em Cristo. Ou, em outras palavras, a razão pela qual ele faz essa calamidade a ocasião para nós oferecermos Cristo ao mundo é a grandeza suprema e totalmente significante de Cristo Jesus, que brilha mais intensamente quando Cristo nos sustenta a alegria nossa no meio do sofrimento. Portanto, meus queridos, eu gostaria de concluir a nossa mensagem lembrando de uma palavra muito importante que nós encontramos no livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 9, o verso 21, quando o anjo está anunciando a sexta trombeta, e essa sexta trombeta vem calamidade sobre a humanidade, e mesmo quando veio aquelas calamidades sobre a humanidade, e a nossa oração é para que as terríveis palavras do Apocalipse não sejam proferidas na nossa geração. E quais foram essas palavras? Que mesmo Deus, depois de ter mandado tanta calamidade à humanidade, a nós, ao planeta Terra, olha o que ele diz ao texto de Apocalipse. Nem ainda se arrependeram. Nem assim se arrependeram. Mesmo com todos os avisos, mesmo com todos os coronavírus, mesmo com todas as dificuldades, mesmo assim o Senhor chamando ao arrependimento, o Senhor clamando, como disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus nos chamando ao arrependimento, mesmo assim não se arrependeram. Então, meus irmãos, nós que todos estamos vivendo esse coronavírus, há uns países que estão vivendo de forma mais intensa, e nós também estamos vivendo, não sabemos o que será os próximos dias, mas que nós não desperdiçamos este aviso de Deus, que veio através desse coronavírus, e que nós possamos nos arrepender, que Deus tenha misericórdia da nossa geração, e que nós não ouçamos as terríveis palavras do livro do Apocalipse, que mesmo depois das calamidades que veio à terra, o texto nos diz, nem assim, nem ainda se arrependeram. Apesar de tudo que sofreram, apesar de tudo que passaram, continuaram com seus ídolos, continuaram desprezando a Deus, continuaram desprezando a Jesus, não valorizando quem Jesus de fato é. Portanto, meus irmãos, esse coronavírus nos chama a olhar para Jesus e compreender que neste mundo não existe um tesouro maior. Todas as coisas vão passar. Tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você quer proteger, vai acabar. Vai acabar. Os seus bens, a sua profissão, a sua saúde, a sua família, tudo aquilo que nós mais tentamos preservar e cuidar, isto vai acabar. O único que não vai acabar é o amor de Deus para conosco e a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, não desperdice esse coronavírus. Se arrependa e ame ao Senhor. Abandone aquilo que está errado na sua vida e ame a Deus.
Esse é o chamado de Deus, essa é a voz de Deus nesse momento para nós, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja e para a vida da humanidade. Aqueles que já aceitam a Jesus, que amam a Jesus, que amam de todo o seu coração, que mude as suas vidas, que se arrependam. E aqueles que ainda não amam a Jesus, que estão longe de Deus, nos seus caminhos errados, que se arrependam, se convertam e volte para Deus. Essa é a palavra de Jesus diante daquele texto que nós acabamos de ler. Diante da calamidade, quando Pilatos assassinou aqueles que estavam no templo e misturou o sangue deles. Uma verdadeira chacina feita por Pilatos. E depois tinha 18 pessoas debaixo de uma torre e um acidente derrubou. E eles perguntam: Jesus, o que está acontecendo? Ele diz: eles não são mais pecadores do que vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês receberão juízes semelhantes. Portanto, meus irmãos, não deixe de ouvir a voz de Deus. Não deixe de ouvir a voz de Deus, para que nós nos arrependamos e transformemos o nosso coração e transformemos a nossa mente e que nós possamos amar a Jesus acima de todas as coisas. Não estou dizendo para você desprezar o seu trabalho, a sua profissão, a sua família, os seus filhos, os seus pais, nada disso. Mas o texto está nos chamando que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e nós temos que valorizar a obra que Jesus fez por mim e por você na cruz. Não existe nada mais bonito neste planeta, nesse universo, do que a beleza de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, renda diante de Cristo. Se arrependam. Dobre o seu joelho. Faz um compromisso de mudança na sua vida. De amar o Senhor e olhar para Jesus e saber o tanto que Ele nos ama. Que Deus, então, assim, nos abençoe. Que Deus derrame a bênção dele sobre a sua vida e que você seja impactado pela mensagem de Jesus nos chamando para nos arrependermos. E este coronavírus está nos chamando claramente ao arrependimento. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Meus irmãos, nós vamos nesse instante, antes da oração, eu gostaria de dar um aviso importante. As crianças nessa semana elas vão estar ensaiando. Cada pai manda a criança cantando um cântico. Me dá o seu celular aí. Você vai filmar o seu filho, como você tem filmado, assim, com o telefone nessa posição. E você vai... a música que nós vamos cantar essa semana é Se Eu Fosse um Elefante, com a minha trompa louvaria ao Senhor. Todas as crianças conhecem, então os pais mandam os seus filhos. Essa semana 30 crianças cantaram, como nós podemos ver, não é? E também nós queremos avisar, nós vamos orar depois dos outros avisos. Nós gostaríamos de apresentar alguns, o bebê, né, o da Sara e do Rogério, que Deus esteja abençoando. Vamos orar. Pai amado, eu coloco diante do Senhor todos aqueles que estão aqui nos ouvindo e participando desse momento de culto e adoração ao nosso Deus. Por isso, Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. Ó Deus, que nós nos arrependamos e que nada assuma o lugar de Cristo e de Deus nas nossas vidas. Ó Deus, tire de nós todo ídolo. É a nossa oração, é o nosso pedido. E para aqueles que estão aqui participando, mas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, ó Deus, que eles se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos e busquem a Jesus. Não há tesouro maior do que o nosso Deus. Não há tesouro maior do que a beleza, do que a infinitude que temos em Cristo Jesus. Por isso, Pai, que esse problema que estamos enfrentando, essa pandemia do coronavírus, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e ouvir a mensagem clara que o Senhor está nos trazendo para nos arrependermos, tirar os ídolos do nosso coração e colocarmos como Senhor da nossa vida o Senhor Jesus Cristo. Eu peço a todos, ó Deus, que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma semana de bênçãos e que o Senhor esteja protegendo o teu povo, apesar
das lutas, dos problemas que temos enfrentado, o Senhor tem estado ao nosso lado e o Senhor continue com a tua graça derramada sobre as nossas vidas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode passar a próxima. Eu gostaria de agora, meus irmãos, apresentar a vocês a filhinha da Sara e do Rogério. Olha lá, vou até sair da frente. Aqui está a vovó Coruja, segurando a Cecília e também o pai, né? O Rogério. A Sara está recuperando. Então, essa nós gostaríamos de apresentar. E quando a nossa igreja estiver funcionando lá presencial, nós teremos o maior prazer em recebê-los, esses queridos irmãos, na nossa igreja, tá bom? Nós gostaríamos também de avisar, meus irmãos, que nós estamos tendo as nossas lives na terça, né, que é o culto do hospital, às 8 horas, e também estamos tendo na quarta-feira a nossa live do estudo bíblico, às 8 horas, e na sexta-feira a reunião de oração. Essa semana, alguns irmãos têm pedido para discutir conosco um estudo que você pode perguntar e discutir, apresentar suas questões. E nós estamos querendo formar um grupo de estudo. Aqui nós temos um computador onde todas as pessoas aparecem. Aí pode aparecer até 250 pessoas nesse programa. Chama Zoom. Eu vou mandar no WhatsApp para que os irmãos possam instalar no seu celular ou no seu computador. E aí você participa. Nós vamos fazer na quinta-feira, às 8 horas da noite. Tá? Então, no momento, nós vamos estudar com perguntas, cada um tirando as suas dúvidas, expondo textos mais profundos, né, para a gente poder estudar com os irmãos. Então, na quinta-feira, nós vamos fazer esse Zoom. Então, instala o Zoom lá no seu computador, ZOOM, e é fácil. Eu depois mando o código da reunião e todos assim, então, podem participar. Amém? Nós vamos então receber a bênção. E agora, amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o poder e a presença do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, último aviso, domingo que vem nós vamos estar fazendo... nós estamos, assim como fizemos com as crianças, cada um mandando uma música e depois a gente edita para que todos possam participar num cântico só. Nós estamos convidando os jovens, os adultos, homens e mulheres da nossa igreja, para você gravar no seu celular, na horizontal, você gravar a capela, isto é, sem nenhum acompanhamento, né? Você cantando só com a sua voz, o cântico de número 14, né? Vamos nós louvar a Deus. Então eu convido a todos que gravem, os adultos, pode estar com 2, 3 pessoas juntos, adultos, né? Cantando o hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos. Você manda no WhatsApp da nossa igreja e depois nós vamos então editar para domingo toda a igreja então estar participando. Amém? Um aviso final, aqueles irmãos que querem trazer o seu dízimo e a sua oferta, a nossa tesoureira, é só ligar para ela, o telefone dela está no WhatsApp da nossa igreja, liga para ela e ela vai na sua casa, tá? Ela se colocou nessa disposição para que todos nós possamos continuar sustentando o trabalho da nossa igreja. Que Deus abençoe, tenha um domingo ainda final na bênção de Deus e uma semana abençoada. Que Deus cuide da nossa vida. Amém.